divisão que nós vamos ver já já também, tá? Sempre, ou os sinais são iguais ou eles são diferentes, tá? Por exemplo aqui. Imagine que você tenha lá, imagine que você tenha lá, deixa eu só colocar aqui uma outra tela, pessoal, aí, para mim ver como é que tá aparecendo para vocês aí. Então, vamos lá, exemplo, você tem lá, tipo, 3 mais 7. Lembrando sempre um detalhe, se na frente de um número não tem sinal nenhum, você sempre vai admitir que esse número é um número positivo, tá bom? Então seria mais 3 mais 7. Repara, sinais iguais, beleza? Sinais iguais a gente faz o quê? Simplesmente, se eu tenho 3 e tenho 7, eu vou ter 10. Não é isso? Se eu tenho 3 e ganho mais 7, eu fico com 10. Ok? Então, mais 3 mais 7, mais 10. Tranquilo. Segunda questão. Imagine que você tenha lá. Agora eu vou inverter. Vou botar menos 3 e menos 7. Tá bom? Se eu tenho menos 3 e menos 7, quanto que eu vou ter aqui? Bem, olha só. O menos você pode associar à dívida. Se eu devo 3 e devo 7, como é que eu fico? Endividado, professor. Não, também, tá? Mas olha, se eu devo 3 e devo 7, eu não vou ter que somar as minhas dívidas. Ou você acha que se você dever 3 ao banco e dever 7 ao banco, o banco vai colocar para você mais 10? Não, né? O que que o banco vai dizer? Cara, se você me deve 3 e você me deve 7, o banco vai dizer, então tá ótimo, você vai me dever 4. Não, né? O banco vai dizer, o que que o banco faz com a minha dívida? Infelizmente, o banco soma a minha dívida. Ele vai somar o 3 com o 7 e vai repetir o sinal de menos para indicar o quê? Que eu continuo devendo. Certo? Então, gente, olha para esse detalhe. Mesmo sendo menos, você soma. Eu sei, é esquisito pra caramba. Pô, professor, é menos, mas eu somo. Sim, porque são duas dívidas. Pensa assim, eu tenho duas dívidas, eu tenho que somar essas dívidas. Beleza? Então eu somo e repito o sinal de menos. Acabou. Se aparecer para você assim, olha, outra situação que pode aparecer. Por exemplo, menos 11 mais menos 9. Aí, professor, complicou? Não. Você vai guardar o seguinte. Esse mais aqui, na frente de um parênteses, ele não muda absolutamente nada. Ok? Você pode simplesmente ignorar esse mais aqui e riscar ele. Ué, e aí? E aí você vai fazer, simplesmente, você vai fazer menos 11, vai repetir o menos 11 e vai repetir o menos 9. Guarda isso. Pronto. Então, é um sinal de menos na frente do parênteses? Perdão, é um sinal de mais na frente do parênteses? Não muda nada. Você pode fazer direto, tá? E aí, olha, pensa comigo. Devo 11 e devo 9, eu vou ter que somar minhas dívidas. 11 mais 9, 20. Pronto. E eu tenho que repetir a minha dívida, o meu sinal de dívida. Beleza? Então, se os sinais são iguais, na adição ou na subtração, o que que eu vou fazer? Tanto na adição quanto na subtração. Se os sinais são sinais iguais, qual que é o procedimento? O que que eu fiz aqui? Eu somei, então você vai ter que somar, e o sinal, eu repito. Então você vai somar e repetir o sinal. Beleza? Só isso.
Ah, professor, tá de brincadeira. É só isso. Ok? Mas menos e menos fica menos? Fica. Tá? Mas eu somo eles? Somo porque são duas dívidas. Pensa desse jeito. Tá? Muito bem. E se os sinais forem diferentes, professor? Vamos para as situações aqui. Então, imagine que eu tenha sinais diferentes. O que seria ter sinais diferentes? Seria, por exemplo, eu ter menos 3 mais 7. Olha, eu estou usando os mesmos números para você ver que o resultado vai mudar totalmente, tá? Menos 3 mais 7. O que eu estou fazendo aqui? Bem, um parênteses aqui, tá? Eu poderia ter assim também, tá? Ó, poderia estar assim, ó. Menos 3 mais 7. Lembra? O mais aqui na frente não muda absolutamente nada. Então, eu posso fazer simplesmente menos 3 mais 7, tá? Beleza. Como é que eu vou somar isso? Como é que eu vou resolver? Pensa comigo. Devo 3 e pago 7. Bem, se eu devia 3 e eu dei 7, eu paguei o que eu devia e ainda sobrou, né? Certo? Então, eu vou diminuir, eu vou subtrair, porque eu devo, mas eu estou pagando. Então, vai ter que diminuir. Dos 7 que eu tinha, eu tenho que tirar 3 que eu paguei. Beleza? Vai sobrar o quê? Vai sobrar 4 aqui, ó. Beleza. Esse 4 que vai sobrar, ele vai ficar como? Bem, se eu tinha mais do que eu devia, eu continuei com dinheiro. Beleza? Então, eu fiquei com 4 mais 4. Beleza? Precisa colocar esse mais? Não. Se eu colocar 4, fica subentendido que ele é positivo. Mas se eu quiser botar o mais, pode colocar o mais, não tem problema nenhum. Beleza? Prontinho, gente, ó. Matado a questão. Segundo exemplo aqui. Vou inverter agora, hein? Agora eu vou colocar o 3 positivo. Botar assim agora, ó. Mais 3. Beleza. Mais 3, mais menos 7. Beleza. Mais 3, mais menos 7. Agora eu inverti. Bem, o mais eu posso fazer o que com ele? Ignorar. Ok? Isso aqui vai ficar simplesmente mais 3. Beleza. Mais 3, menos 7. Ok? Os sinais são o quê? Diferentes. Um é positivo, o outro é negativo. Muito bem. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu simplesmente, pessoal, deixa eu sair da frente aqui. Eu simplesmente, pessoal, nesse caso aqui, o que eu vou ter que fazer? Simplesmente diminuir de novo. Por quê? Porque se eu tenho mais 3 e eu devo 7, eu devo mais do que eu tenho. Percebeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a minha dívida, porque eu vou pagar a parte dela. Então, eu vou diminuir. Dos 7 que eu devo, eu vou tirar quanto da minha dívida? 3. Então, 7 menos 3. Pensa aqui, ó, invertido, ó, ao contrário. 7 menos 3 dá 4. Beleza. Só que nesse caso aqui, eu devo mais do que eu tenho para pagar. Então, eu vou pagar parte da minha dívida, mas vou continuar devendo. Beleza? Pronto. Eu vou ficar com menos 4. Ou seja, eu que devia 7, paguei 3 e continuei devendo 4. Certo? O banco não vai dar bobeira, tá? O banco não vai esquecer de colocar o sinal de menos. Porque se o banco não colocar o sinal de menos, ele está dizendo que você tem esse dinheiro no banco. Ele não vai fazer isso. Ele vai colocar o sinal de menos para indicar. Seu Tiago, o senhor pagou 3, tá? Mas o senhor continua devendo, só que agora o senhor deve somente 4. Beleza? Ou seja, o que nós fizemos aqui quando os sinais foram diferentes? Repare aqui. Quando os sinais foram diferentes, o que nós fizemos? Ao invés de somar, nós diminuímos.
Então, quando os sinais forem diferentes, você vai diminuir, beleza? E repetir o sinal de quem? É aí que tá. Qual é o sinal, professor, que eu vou repetir? Repare bem, você vai olhar para o número aqui em valor absoluto. Como assim? Olha aqui, ó. O sinal de quem que eu repeti em cima? O do 7. O 7 era positivo. E embaixo, eu repeti o sinal do menos 7. Ele era negativo. Se você olhar com atenção, eu estou repetindo o sinal do maior número em valor absoluto. Como assim, professor? Te explico. Quem é maior? Mais 7 ou menos 3? O mais 7 seria maior. Mas quem é maior? 7 ou 3? Ou seja, desconsidera os sinais de menos, de mais e menos. Olha só para o algarismo. Quem é maior? 7 ou 3? O 7. Então eu vou repetir o sinal do 7. Ele não é mais? É, então fica mais. No segundo exemplo, quem é maior? O 7 ou o 3? O 7. Ele é o quê? Negativo. Então minha resposta ficou negativa. Então repare que no final você vai repetir o sinal do maior. Mas do maior em quê? Em valor absoluto. Você vai olhar para o número em si, desconsiderando o sinal de mais ou menos, tá? Pronto. Ó, o maior deles. Então, tu não vai ver menos 3 mais 7. Não, tu vai ver 3 e 7. Quem é maior? O 7. Então, fica o sinal dele. Aqui embaixo, 3 e 7. Quem é maior? O 7. Então, fica o sinal dele. Acabou, gente. Simplesmente isso, pessoal. Tá? Olha só, vou fazer mais alguns exemplos com vocês aqui, tá? Olha só, com os sinais iguais, outra situação que pode acontecer. Pode acontecer, pessoal, uma subtração. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Menos 10, menos mais 5. E, professor, e agora? Agora é o menos na frente do parênteses. E aí, quando é menos na frente do parênteses, professor, o que eu faço? Olha aqui. Se o mais na frente do parênteses não muda nada, o menos na frente do parênteses muda tudo. Guarda isso. O mais não muda nada e o menos na frente do parênteses, esse cara aqui, muda tudo. Muda tudo por quê, professor? Muda tudo pelo seguinte. Esse cara aqui, quando ele está na frente do parênteses, ele vai trocar o sinal de quem está dentro do parênteses. Então, repare, na frente desse primeiro parênteses aqui, ó, não tem nada. Não tem menos nenhum aqui na frente dele. Então, tu pode só repetir o menos 10, sem problemas. Agora, na frente desse segundo parênteses aqui, ó, do mais 5, tem um sinal de menos. O que esse sinal de menos vai fazer? Ele sempre vai inverter quem está dentro do parênteses. Você pensa assim, qual é o oposto de mais 5? Ah, o oposto de mais 5 é o menos 5. Ou seja, ele troca o sinal de quem está dentro do parênteses. Se ele era mais, ele fica menos. Se ele fosse menos, ele ficaria mais. Pronto. E aí, daqui para lá, tu vai usar a regra que já está aqui em cima. Sinais iguais, soma 10 com 5, 15 e repete o sinal de menos. Pronto, acabou. Está resolvido. Sem problemas. Vou te dar um outro exemplo agora do segundo caso aqui. Imagine que você tenha lá mais 10, vou botar aqui mais 10, menos, deixa eu mudar aqui, vou botar aqui menos 10 para ficar mais divertido, menos 10, menos 4, pronto. Ih, professor, já complicou. Complicou não. Você vê que é bem tranquilo. Tem algum sinal na frente desse primeiro parêntese? Não. Faça o quê? Repete. Do jeito que está ali. Pronto.
Considera só o número que está dentro dele e tira o parênteses fora. Ok. Próximo parênteses. Tem um menos na frente dele? Tem. Opa, então o menos muda. Muda o quê? Muda o seguinte. Menos 4 é o oposto de menos 4. Qual é o oposto de menos 4? Mais 4. Beleza? Então, repara. Menos 10 mais 4. Opa, sinais diferentes. Diminui. Tá, 10 menos 4 dá 6. E repete o sinal do maior em valor absoluto. Como assim? Quem é maior? O 10 ou o 4? 10 é maior. Beleza. Qual que é o sinal dele? Negativo. Então aqui é menos 6. Beleza? Ou você pode pensar